Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História. Essa semana a gente dá continuidade no assunto que a gente viu na aula anterior, que foi sobre a riqueza vem do Oriente, tá? A gente viu ali um pouco mais sobre a descoberta da América, né? E aí a gente vai continuar aqui, né? Primeiramente eu trouxe mais informação, deixa eu subir aqui, sobre as especiarias, né? Que é algo muito importante, né, nesse momento da história, porque é ele que faz, são as especiarias que faz acontecer a navegação, né? E a descoberta das Américas posteriormente, né? A gente vai entender como é que isso aconteceu. Aqui diz, gente, que no século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais que chamavam de especiarias. As especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidade na Europa, por isso eram especiais e raras. A gente tem aqui algumas, ó, que a gente até viu na aula passada: canela, cravo, noz moscada, pimenta, gengibre, açafrão. Todos esses eram considerados especiarias, tá? Por que se chamava especiarias? Porque eles eram raros, não se encontravam com facilidade na Europa e eram muito caros, certo? Especiaria vem de ser especial, né? Uma coisa especial é algo basicamente difícil de encontrar, algo diferente, algo difícil de ser encontrado, algo raro, né? E aqui ele fala um pouco mais, ó, que as especiarias geralmente eram de pequena quantidade e alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas na preservação de alimentos, evitando um maior desperdício de comida. As especiarias eram encontradas nas Índias e eram muito apreciadas pelos países europeus que percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam sua distribuição. Então, não eram todos os países naquela época, né? Não eram todos os países europeus que iam até as Índias, eram só alguns. E a Itália era o ponto onde eram distribuídas essas especiarias. Então, no caso, a gente tinha portugueses, espanhóis que iam até a Itália para conseguir essas especiarias, que, como diz aqui, elas vinham em pequena quantidade, né? Mas o valor delas, o preço delas era muito alto, né? Aqui a gente vê um pouco mais, ó, sobre isso. Deixa eu baixar aqui. Ele diz assim, ó, sobre a escassez de especiarias. No ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla e impediram o comércio de especiarias e a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois os preços desse produto, que já eram altos, ficariam ainda mais altos devido à escassez. Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de ir até as Índias adquirir as especiarias. Então, o que aconteceu? Existia esse comércio de especiarias, né, que aconteceu até esse ano de 1453, só que os turcos, eles dominaram a cidade, que era a cidade onde havia essa distribuição, né, e impediram que o comércio acontecesse lá, né, e impediram também que os seus navios saíssem, né, pelo mar Mediterrâneo para ir atrás dessas especiarias. Então, o pouco que sobrou de especiaria era muito caro, né? Já era caro antes e ficou mais caro ainda. E por que isso que ficou mais caro ainda? Porque nesse caso, a escassez de especiarias, ela entra na lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Aqui diz que é quando o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura por ele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de um produto disponível e sua procura for muito alta, o preço dele tenderá a aumentar e vice-versa. Então, o que acontece? Se diminuiu a quantidade de especiarias, se não tem mais tantas, né, e todo mundo está querendo, o que se faz, né? Entrando nessa lei da oferta e da procura, aumenta o valor, né, dessas especiarias que ainda sobraram, né? Então, essa é a lei da oferta e da procura. À medida que você quer muito, né, algo e aquela coisa tem pouca quantidade, o preço daquilo ali vai ser muito alto. Como Portugal não estava conseguindo, né, comprar, né, continuar consumindo as especiarias porque estava muito caro, ele resolveu que ele tinha que ir diretamente até as Índias para conseguir, né, já que ele não estava conseguindo nem Constantinopla, que era onde havia distribuição, certo? E aí foi que se veio, né,
os estudos, né, eles começaram a estudar maneiras de irem até as Índias que eles nunca tinham ido. Então, os portugueses, eles decidiram, né, indicar a busca por uma nova rota comercial contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como periplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Então, a gente tem aqui, ó, Portugal, tá? E a ideia de navegação de Portugal era o quê? Era contornar, ó, passar por baixo da África, né? Contornar a África até chegar às Índias, certo? Então, essa foi a ideia de navegação de Portugal. Esse foi o caminho que Portugal escolheu. Só que os espanhóis escolheram outro caminho. Olha o que aconteceu. Os espanhóis, eles contrataram um navegador genovês, que era o Cristóvão Colombo, tá? Que ele conseguiu a aprovação do rei Fernando e da rainha Isabel, né? Que eram os reis e a rainha, o rei e a rainha da Espanha. Ele conseguiu a aprovação deles para fazer sua viagem. Só que a viagem, né, a ideia de viagem de Cristóvão Colombo era considerada uma loucura na época. Naquela época, não se achava que a Terra era redonda, tá? Eles acreditavam que a Terra ela era plana e que ela tinha um fim, tá? Que se você chegasse a esse fim, você ia cair, né? Nunca mais voltaria, morreria, enfim. Só que Cristóvão Colombo disse que não. Ele acreditava que a Terra era redonda, tá? Ele acreditava que ela era redonda. Só que para eles isso era uma loucura, mas ele conseguiu convencer, né, o rei e a rainha de que ele poderia fazer essa viagem, né, acreditando que a Terra era redonda. Mas o que é que muda saber que a Terra é redonda ou não? O que é que isso muda, né, na rota que Cristóvão Colombo escolheu? Porque foi o seguinte, o Cristóvão Colombo, ele escolheu dar a volta para chegar até as Índias, tá? Em vez dele contornar a África, ele disse que poderia ser feito o seguinte, ó. Poderia chegar às Índias do Ocidente para o Oriente. Ou seja, em vez de... vendo aqui no mapa, ó, tá aqui a Europa, a Espanha tá por aqui. Em vez dele ir para cá, né, que é onde as Índias se encontram, pro lado de cá, né, que é o Oriente, ele achava que poderia, ó, dar a volta para chegar lá nas Índias, certo? Que é, no caso, ir pelo Ocidente. Esse lado aqui é o lado ocidental, certo? Só que muitos riram, né, de Cristóvão Colombo e disseram que ele estava louco, e disseram que a rainha estava louca também por acreditar nele, né? Mas ainda assim, a tripulação de Cristóvão Colombo saiu, né, lá do Porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias. Eles cruzaram o mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, na verdade. Eles cruzaram o Oceano Atlântico, né? Tem aqui o Oceano Atlântico, né? Eles cruzaram o Oceano Atlântico, que era considerado como um mar tenebroso, né? Porque era muito turbulento, era um mar muito agitado, né? Então, saiu da Espanha as embarcações Santa Maria, Ninha e Pinta, tá? Essas embarcações que saíram lá da Espanha só foram encontrar alguma coisa no dia 12 de outubro de 1492. O que eles encontraram? Eles encontraram uma pequena ilha no Caribe, né? Que no caso, ó, vocês estão vendo essa primeira linha vermelha aqui? Essa aqui representa a primeira viagem que Cristóvão Colombo fez. Ele encontrou essa pequena ilha aqui. Quando eles avistaram terra, né, estavam em alto mar, quando eles avistaram terra, eles acreditavam que tinham chegado nas Índias, né, que eles já tinham conseguido dar a volta e chegaram nas Índias que ficavam lá do outro lado, porque na verdade ninguém sabia que essa parte toda aqui existia, né, o que viria a ser, né, posteriormente chamado de América. Ninguém sabia que isso aqui existia, né, na verdade todo mundo achava que se fosse por esse lado do oceano ia chegar um ponto em que ia terminar o mundo e você ia cair e todo mundo ia morrer, né? Era uma coisa bem assim catastrófica. Então, eles achavam que isso aqui era as Índias. Quando eles chegaram lá, eles encontraram algumas pessoas, os moradores, né, nativos. Como eles nunca tinham ido para a Índia, eles não sabiam como eram os moradores indianos, não sabiam como eram as Índias. Quando eles avistaram aquelas pessoas, eles achavam que ali eram as Índias e achavam que aquelas pessoas eram, né, moradores
da Índia, né? Por isso eles chamaram aquelas pessoas de índios, né? E é por isso que hoje nós chamamos os nativos, né, da América de indígenas, certo? Eles chamaram as pessoas que eles encontraram lá de índios porque eles achavam que lá eram as Índias, certo? E aqui, ó, só relembrando, os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, né, como eu falei, que era plana, e que existia um abismo, né? A ideia existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigos chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Essa imagem foi criada devido ao medo do desconhecido. O homem só conhecia uma parte da África, a Europa e uma parte da Ásia. Para o europeu, o mundo era somente aquele que ele conhecia. E aqui a gente tem algumas informações interessantes, que é sobre as técnicas de navegação, né? Para que eles pudessem navegar, deixa eu subir que é melhor. Para que eles pudessem navegar, né, com segurança, eles precisavam de alguns instrumentos que ajudavam eles ali, que auxiliavam eles ali, para eles não se perderem, né? Para facilitar a navegação, né, principalmente quando foram iniciar essa busca por especiarias indo direto às Índias, era a primeira vez que tanto Portugal quanto a Espanha faziam isso. Então eles precisavam se preparar para que isso acontecesse de forma segura. Então Portugal criou um centro de desenvolvimento de tecnologia, né? Nesse centro foi desenvolvido várias técnicas, né, e alguns instrumentos. E que a gente vai ver esses instrumentos, tá? Fiquei no meio de um deles. Pronto. A gente vai ver alguns instrumentos, ó, como por exemplo o astrolábio, gente, é um instrumento naval antigo que é usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Então a gente tem aqui ó, o astrolábio, né? Ele indicava como as estrelas estavam posicionadas e a partir daí eles conseguiam se orientar para saber por onde eles se navegavam, né? Na época utilizava muito a orientação dos astros, né, para saber para onde eles deveriam ir. Aqui embaixo nós temos o mais conhecido, que é a bússola, né? A bússola é composta por uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade e aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo, facilita a orientação dos navegadores. Então, a bússola sempre indica onde é o norte, tá? Onde está o norte, que é essa parte vermelha que indica onde está o norte, e a parte azul indica onde está o sul, né? Então, através da bússola, os navegadores conseguiam descobrir onde era o norte, né? E onde era o sul, e posteriormente eles iam vendo onde é que estavam as outras indicações, né? Para saber exatamente por onde eles estavam navegando. Continuando, a gente tem aqui sobre as caravelas, né? Que foi uma embarcação de porte médio, com velas triangulares, usadas pelos portugueses e espanhóis na era do descobrimento, tá? E tem o nau, que já é um barco de grande porte, né? Ele já é maior. Em vários documentos históricos, a nau surge com denominação de nave, né? Eles chamavam muito de nave também. Outra coisa que ajudava muito na orientação da navegação era a cartografia, que é o quê? É a ciência que tem a ver ali com a produção, concepção, utilização e estudo dos mapas, certo? Era por meio dos mapas que os homens tentavam compreender as dimensões da Terra, né? Então, para se orientar, para saber onde seguir, eles também utilizavam muito o mapa, e para isso eles precisavam ter conhecimento de cartografia, né? Saber compreender o mapa, porque não era só ter o mapa em mão, eles deveriam saber ler o mapa, né? Ter conhecimento de cartografia para isso. E a gente acabou, né? Nós vamos ter o nosso TD, que é sobre esse assunto de a riqueza vem do Oriente. Então, vocês podem dar uma olhada no livro, né? Tanto dar uma olhada no livro, quanto revisar as aulas também, certo? Então, estudem, façam a atividade direitinho, tá certo? Vocês sabem que o link fica na agenda para quem puder imprimir a atividade em casa, quem não puder pega na escola. Então é isso, meus amores, espero que tenha ficado claro, tenha dado para compreender. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.